Se você chegou nesse vídeo com uma super vontade de um dia morar com a sua família nos Estados Unidos, trabalha no mundo corporativo e acha que é um sonho impossível de um dia ser transferido pela sua empresa ou por uma outra empresa para os Estados Unidos, que quem é transferido é só quem tem QI alto, quem é muito inteligente ou tem inglês fluente, a nossa história prova que com estratégia, relacionamento e persistência é sim muito possível. Então fica até o final que hoje eu tenho um convidado super especial no vídeo de hoje para contar toda a nossa história de como a gente chegou do Brasil pro Texas, transferido. Meu nome é Natália Toretto, eu sou corretora de imóveis na região metropolitana de Dallas e esse é meu canal. Se você tá planejando a sua mudança com a sua família para os Estados Unidos, aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações porque tem muitos vídeos e conteúdos importantes para você. E ninguém melhor para falar da nossa história do que meu marido, o Cássio. Vocês já participou de alguns vídeos pontuais aqui do canal e hoje eu trouxe ele pra gente contar a fundo como que foi o nosso processo para chegar até aqui. Amor, obrigada por participar hoje. Isso aí, sempre foi uma jornada junto. Queria até compartilhar que a gente tem um caso, uma situação engraçada que quando a gente se conheceu, uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ela se eu moraria nos Estados Unidos. Foi na primeira semana. A gente tava namorando, tava se conhecendo tudo, a gente tava na praia e aí ele fez uma pergunta pra mim. Você moraria nos Estados Unidos? Naquele momento eu falei, é óbvio, eu já tinha morado nos Estados Unidos. Aliás, vou deixar o vídeo aqui pra você, se você não sabe da minha história antes dessa, pra você saber tudo, onde eu morei e como que foi. Mas na hora que ele fez essa pergunta, com certeza, moraria e voltava. Ela falou assim, sem pensar, e aí eu falei, pra casar ela vai junto comigo. Não, acho que essa história toda começou muito na minha infância. Eu vivi uma fase, pelo menos quando eu era adolescente, que tinha muita influência americana. Então eu acho que uma coisa engraçada até é a própria Ralph Lauren. Quando eu era adolescente, meus pais não tinham dinheiro para comprar roupas de marca. E tinha muita calça leve, tênis New Balance. Era uma febre, né? Era muita febre. E todos os meus amigos tinham, não todos, lógico, eu também não tinha os amigos mais ricos do mundo, mas meus amigos tinham, e tinham muitos que trabalhavam e comprava com o próprio dinheiro, só que eu não tinha essa opção. Eu não trabalhava, eu estava na escola, estudando, meus pais não compravam, e eu sempre sonhei para os Estados Unidos. E aí surgiu meus pais decidiram fazer uma viagem para fora do Brasil, e eles decidiram ir para Europa. Aí eu falei, Europa? E aí nessa, eu não estava incluso, né, só que aí eles conversaram entre eles e falaram, não, vamos levar o Cássio porque o custo vai ser o mesmo e pra ele vai ser bom pra ele passear. Isso eu tinha 11 anos. 11 anos. E todos os meus amigos indo pra Disney, pra Orlando, pra Flórida, e eu fui pra Europa. Naquela época eu não tinha noção de que aquilo era bom pra mim. E no final a gente acabou indo, a gente viajou 7 países em 24 dias, então pra mim foi incrível. Não, detalhe, naquela época não tinha internet, celular, smartphone, GPS, o Garmin, né? Não tinha nada disso. Não tinha nada. Era celular de flip, Motorola, então, não tinha nada disso. Foi um super desafio já, né? Na verdade a gente chegou num país e a gente tinha que chegar na Suíça para visitar uns primos que a gente tem lá. E aí a gente meio que foi conhecendo brasileiros no meio da viagem e fomos visitando os países conforme os brasileiros iam, porque como a gente não sabia se comunicar, o meu inglês era muito ruim, o inglês dos meus pais também pior que o meu, então eu que acabei ajudando muito na comunicação, então a gente conhecia os brasileiros e ia junto com eles, então no final a gente acabou conhecendo 7 países. E agregou muito. Não, eu levo até pro resto da vida isso, porque praticamente todos os países e a vivência que eu tive com 11 anos, as crianças que iam para a Disney não tinham essa vivência. Mas de toda forma, voltando lá para os Estados Unidos, então eu sempre continuei com essa vontade para os Estados Unidos. Eu acabei indo para a Europa, mas meu sonho ainda continuava assim na Disney, e Flórida, e Orlando e tudo mais. E aí numa dessas, a minha irmã, ela é surfista, a Marcela, a minha irmã do meio, e ela ganhou uma viagem, ela era patrocinada pela Roxy, da Quicksilver, e ela acabou indo passar umas férias de janeiro no Havaí. E eu falei,
ela tá lá, eu quero ir, eu vou conhecer. E eu não tinha dinheiro pra passagem, eu sabia que era tudo muito caro, eu acabei com um amigo que morava nos Estados Unidos, troquei umas milhas com ele me deu de presente uma perna e tal, consegui comprar e fui pros Estados Unidos pro Havaí. Então, assim, foi minha primeira viagem pros Estados Unidos. Então, fui lá, fiz uma escala, parei em Chicago na ida, fui pro Havaí. E quantos anos você tinha quando você fez essa primeira viagem pros Estados Unidos? Eu acho que eu tinha uns 25. Eu lembro que eu era novo, mas assim, já tinha passado a fase da Disney, já tinha passado a fase de Orlando, já tinha passado tudo. Mas essa sementinha tava mas lá sempre dentro. teve, Então, tanto que eu fui pra Havaí, aí eu ia fazer o shopping. Fiquei numa casa que era de frente pra Pipeline, onde, então, eu surfava de bodyboard, e aí... Então foi meu sonho, eu acordava, eu não escovava o dente de fazer nada, eu simplesmente levantava e ia ver a galera surfando na frente de Pipeline. E como janeiro é alta temporada, tava rolando altas ondas. Então foi uma mistura de tipo, putz, eu conheci os Estados Unidos, matei um sonho meu e matei um outro sonho de poder ver uns bodyboarders surfando lá. E aí foi isso, então essa foi a minha primeira viagem para os Estados Unidos e a partir dali eu falei, bom, quero morar lá. Ao longo dessa história minha irmã acabou se casando nos Estados Unidos com um brasileiro e foi morar em Miami. E aí foi a ponte aérea. Toda vez que eu já estava trabalhando na SAP há muito tempo, eu trabalho na SAP desde os meus 19 anos, então... A SAP é uma empresa de tecnologia de software. Então, já era uma empresa que você sabia que transferia pessoas nessa época para diversos lugares. Transferia para os Estados Unidos, para a Alemanha, para outros países. Era uma empresa já desse mundo corporativo. Sim, uma empresa com 100 mil funcionários. Inclusive, em 2003, eu fui viajar para a Alemanha, tinha 20 anos na época. Então toda essa bagagem da viagem que eu fiz com meu pai para a Europa me ajudou muito. E eu continuando sempre com o sonho dos Estados Unidos. E aí eu tava numa posição que eu viajava muito a América Latina nessa época, né? Isso, sei lá, uns 12 anos atrás. E aí, nessa posição, eu sempre ia muito pro México, pra Colômbia, pra Argentina, Chile. Aí, quando eu comecei a ir muito pro México, eu tentava fazer uma escalinha em Miami. Então, eu ia pro México, só que aí eu via Miami, São Paulo, Miami e Miami, México. Aí eu passava o final de semana, uma semana em Miami com a minha irmã. E eu ficava lá e ficava curtindo, e aí tentava viajar, fazer as coisas locais, e ficava de boa, porque... praticamente tinha onde ficar, a passagem estava coberta, tudo. E aí sempre foi plantando essa sementinha, quero morar na Flórida, quero morar na Flórida, quero morar na Flórida. E a SAP, o principal escritório deles nos Estados Unidos é na Filadélfia. E aí, numa dessas viagens, eu acabei tendo que fazer um programa de exchange lá na Filadélfia e tive a oportunidade de ficar um mês trabalhando lá. E aí, das pessoas que estava trabalhando lá, que era um gestor, ele tinha uma vaga aberta no time dele. Aí ele virou pra mim e falou assim, e aí, Cássio, tá afim de vir? Quer vir? Eu falei, agora, tinha acabado de conhecer a Natália. E falei, vamos casar, ela vai vir pra cá e vai dar tudo certo. E aí participei das entrevistas, fiz 2 entrevistas, fiz entrevista com ele, fiz entrevista com o chefe dele. Era uma vaga mais comercial, mais técnica? Era uma vaga super técnica, era uma coisa que eu tinha acabado de aprender, tinha ido pra Alemanha pra aprender, fiz um exchange na Alemanha e depois fui nos Estados Unidos pra poder ajudar os clientes lá dos Estados Unidos. Mas nesse momento você estava disposto a... Eu tava topando tudo, eu queria ir pros Estados Unidos. É que esse é o objetivo, né? Vir para os Estados Unidos de forma legal, isso, né? Eu sabia que a transferência era o modo mais fácil para ter estabilidade, emprego, visto, que era o principal. A empresa ia bancar praticamente tudo. E nessa, 2 dias antes de eu voltar, eu tive uma concorrência, né? Outra pessoa se aplicou para vaga, o cara é desenvolvedor na área que eu era para ser um especialista, e aí ele ganhou. Aí eu acabei voltando para casa e falei, putz, que droga, não deu certo. Frustração, voltei, né? e vida que segue, sempre a sementinha sempre lá. Aí nisso, o tempo foi passando e eu fui tentando descobrir algumas pessoas que eu conhecia, que poderiam me ajudar e tal. Falei com uma ou outra, participei de um outro processo de entrevista, ou muitas vezes eu entrava no próprio portal da SAP, procurava as vagas, sabia qual era, me aplicava e sempre 2, 3 meses declinado. Eu falei assim, aí acabei fazendo uma entrevista depois que eu me conectei com uma pessoa. Foi uma entrevista com 3 entrevistadores. Eu fui super mal, eu gaguejei, eu não consegui falar inglês, eu me borrei inteiro. Nossa, foi um desastre. E eu sabia que eu tinha ido mal. Aí no final não deu certo essa. E aí eu tava numa meio transição de carreira técnica
para a área de vendas, e eu tinha um coach, o Daniel, e ele acabou fazendo vários exercícios comigo, e um deles era: o que você quer para sua vida daqui para frente? Eu falei: quero morar nos Estados Unidos. Isso eu tenho muito claro. Ele falou assim: mas quais são as ações? O que você está fazendo para isso? Eu falei: hoje nada. Eu participei de algumas entrevistas, não deu certo. Eu quero, mas eu não sei por onde começar de novo, como recomeçar. E é interessante porque essa fase, esse momento exato, é muito a fase que muitas pessoas estão, que talvez você que está assistindo agora, você tá. Eu quero muito, eu tenho um sonho, eu tenho vontade, eu quero, só que eu não sei nem por onde começar, né? Acho que foi aí, talvez, que seja a virada. Foi aí que deu... Foi a virada total, lógico que a virada nunca é no momento que a gente acha que vai ser, né? Mas foi o principal trigger. E assim, quando você estava naquele momento, nesse processo com o coach, na sua cabeça, você já tinha a certeza que aquilo era virada, ou você sabe disso que foi a virada agora, depois que todo o processo? Depois que passou. Com certeza as coisas acontecem depois das ações que você toma, não necessariamente vem no tempo que você quer. Eu acho que foi isso que aconteceu. Enfim, aí a gente sentou, esse meu coach, a gente montou um plano, e uma das perguntas-chave que ele fez foi: com quem você tem que se conectar para poder te levar para os Estados Unidos? Não, pera. Repete. Com quem você tem que se conectar, quais são as pessoas que você tem que se conectar para fazer um network que vão te colocar na mão do entrevistador, ou que vai ser a pessoa que vai te entrevistar e que vai ter o poder de te transferir. Então essas pessoas são chave. E também, lógico, você tem que, não adianta você só procurar essa pessoa, mas você tem que ter o conhecimento que seja de acordo com a vaga que você quer ir. Então eu tinha o perfil total da vaga, porque eu já executava isso. Eu tô há 24 anos na mesma empresa, naquela época eu tava 16 anos. Então, mas isso é interessante, porque assim, nesse momento não é só com quem você precisa se conectar para te colocar na mão do recrutador que tem aquela vaga com o seu perfil. Na verdade, é quem são as pessoas que você precisa se conectar, né? E assim, aí não existe a pessoa certa, existem várias pessoas dentro do processo de mudança de país. Várias pessoas que uma delas vão te direcionar para a parte da vaga, a outra pessoa pode ser uma corretora de imóveis que vai te dar um caminho mais assim, mais assado, de localização, de mudança. É um leque de opções. É um leque de opções, né? Tem muitas opções. Eu acho que não pode parar de tomar ações. É isso. Você tem que sempre tentar. Vai fechar uma porta, abre outra. Fecha uma porta, abre outra. E vai tentando. E aí, nesse dia que a gente tinha feito esse planejamento, eu liguei para esse amigo meu e falei: e aí, como é que tá aí nos Estados Unidos? Tal, tem uma vaga, eu tô buscando há muito tempo. Ele já me conhecia, já tinha conhecido ele pessoalmente. Ele conhecia desde quando eu tinha entrado na SAP. E ele falou assim: Cássio, eu tenho uma vaga aberta, só que eu já tô no meio das entrevistas e já tenho uma pessoa selecionada. Agora não tem nenhuma opção para você. Aí eu falei: pô, tá bom. Tá, foi assim, curto e grosso, mas foi bem sincero e falou. Aí numa dessa, a vida que segue, fiz mais alguns contatos, continuei me planejando, tudo, mas... Mas posso dar um parênteses aqui? Nesse momento, dentro do nosso... Porque assim, a gente é ser humano, a gente tem sentimento, a gente tem sonhos, e aí os sonhos não acontecem da forma como a gente quer, a gente... Ficou, assim, muito frustrado, né? Sim, com certeza. Nossa, arrasado. Ficou arrasado, falou: poxa, não é pra mim, tô fazendo de tudo, parece que eu tô patinando, né? Acho que não é pra gente. E aí, a gente deu uma super desanimada, né? Foi nessa época que a gente falou assim: então tá bom, então vida que segue aqui no Brasil, né? Vamos fazer as coisas acontecerem. A gente teve a Laurinha nessa época, né? Isso, a Laurinha nasceu. A Laurinha tinha nascido nessa época que eu falei com ele. Ela tinha praticamente, acho que nem um ano. Ela tava para completar um ano. E aí a gente decidiu comprar nosso apartamento, então investir no Brasil, né? Foi até engraçado, porque a gente comprou o nosso apartamento mais ou menos em março. E aí, sem brincadeira, um mês depois que a gente tinha acabado de comprar o apartamento, a gente tava morando nele, a gente tava super feliz. A Natália tinha tava na WeWork, tava adorando a empresa, o momento. Eu tava na área de vendas, tava me destacando, tava super legal. E aí, do nada, esse meu amigo que eu tinha falado mais de um ano atrás, me chama no Messenger, sei lá, onde ele me chamou no Teams, no programa interno. Ele falou assim: e aí, Cássio,
Sabe aquela vaga lá que você tinha me perguntado? Eu tenho uma agora. Tá afim? Não. E detalhe, a gente sabe quando a vida tava tudo certinha já? Sabe, o sonho continua, né? Porque o sonho, né? O sonho nunca morre, né? Ele nunca morre. Mas a vida já tava toda certa, estabilizados, financeiramente estáveis, né? Você bem na SAP, eu bem na empresa que eu tava, a nossa filha, a casa comprada, carro na garagem, tava tudo, sabe? Tudo certo. Doriana. E aí, essa oportunidade. E aí ele falou, eu falei assim, ó, eu quero, lógico, me dá 1 minuto que eu vou ligar pra minha esposa aqui. Liguei pra Natália e falei, ei, amor, apareceu uma vaga, aquele meu amigo lá que eu fiz o contato, falou que tem uma vaga e aí, o que a gente faz? Vamos, topa? Na hora, vambora, a gente vai fazer acontecer. Ó, e aí nesse momento eu vou falar uma coisa que talvez seja a segunda coisa mais importante desse vídeo. Os dois, marido e mulher, estarem alinhados e com o mesmo sonho, o mesmo objetivo. Aí flui. Se não tiver isso, não flui, não adianta. Porque a gente já mora 6 anos aqui. O que a gente vê de desalinhamento e balança, porque é uma mudança de país. Então, assim, passo número, né, assim, dentro desse sonho, dentro desse objetivo, o casal, a família está com o mesmo sonho, com os dois pés dentro do mesmo objetivo. Senão não vai fluir, a energia não vai fluir, realmente não vai acontecer, vai ficar só patinando. E se acontecer, pode ser que o casamento não sobreviva, tá? Porque pode ser que aconteça, assim, mas... Sim, mas vem desalinhado, ladeira abaixo. Bom, enfim. Depois... E aí, acho que ele me chamou numa quinta-feira, ele falou, ó, se prepara esse final de semana, estuda isso, estuda aquilo, treina o inglês, faz o que você puder nesse final de semana que vem a gente vai fazer a entrevista. E ele marcou a entrevista segunda-feira, na semana seguinte. Eu fui lá, aparecia, estava super confiante, eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Fiz a entrevista com esse meu amigo, que no final virou meu chefe, com o chefe dele, mais um peer dele. Segunda-feira, aí 4 dias depois ele me liga e fala, ó, Cássio, deu certo. Eles toparam, eles gostaram de você, tá tudo certo, vou dar sequência no processo aqui. O RH vai te contatar, você vai fazer a offer letter. E, assim, em menos de 2 semanas eu tava com a vaga, eu tinha a offer letter, tinha que me comunicar na empresa do Brasil que eu tava indo, tirar a vista e tudo. Eu falei, mas quando a gente vai e tal? Ele falou, ó, quanto antes você vier, melhor, que eu tô cheio de cliente aqui pra te dar. Aí voltou um pouco da questão de, e aí, agora onde eu vou morar? Onde a gente vai morar? E qual que é o lugar? Aí ele falou assim, a gente tem 2 opções. Você pode vir morar aqui na Filadélfia, onde tá a maioria dos meus clientes, ou se você quiser, você pode ir trabalhar na PepsiCo, você vai ficar full time naquele cliente e você vai morar em Dallas. Conversando com a Natália, né? Pra onde a gente vai? Vamos pra Dallas. Eu não quero morar na Filadélfia de jeito nenhum, eu quero ir morar em Dallas. Não, porque a gente não conhecia Dallas. A gente não conhecia, é verdade. Mas a gente sabia que a gente não queria morar na Filadélfia. Então, se essas eram as 2 opções, a certeza de que a gente não queria a Filadélfia e o desconhecido que era Dallas, Texas. A gente conhecia, a gente tinha vindo aqui uma vez. Mas uma conexão, uma conexão, demos uma passeada, fomos num outlet Grapevine e ficou. Mas a gente conhecia muito pouco, mas a gente sabia que tinha uma cultura muito mais parecida com a cultura latina. E o clima, né? O clima, tudo. A gente falou, legal, vamos pra lá, eu não vou precisar ficar viajando, eu vou ficar no cliente que praticamente na mesma cidade, e a gente veio com esse intuito de trabalhar. Então, assim, é incrível como em praticamente 2 semanas eu já tinha resposta e em menos de 2 meses a gente tava mudando pra cá com a mudança, com cachorro, E aí é aquela decisão, né? De escutar essa história me dá até arrepio, porque quando sai, né? Quando sai talvez o seu visto, quando você te sai a sua entrevista, tudo, e, tipo, agora vai acontecer. Agora todo aquele sonho, né? Foram quantos anos? Uns 12 anos, né? Foram mais de 10 anos tentando. Com um sonho, com passinhos pequenos aí pra fazer tudo acontecer. Eu fiquei noite, depois que teve eu fiquei noites sem dormir, assim, só sonhando, imaginando como ia ser, que carro que ia comprar, onde a gente ia morar, o que a gente ia fazer, o que tinha na região. E assim, uma coisa que a gente sentiu muita falta quando a gente veio, apesar de ter tido uma empresa ajudando, né? Ninguém deu um apoio e falou, esse bairro é bom, esse lugar é bom, aqui tem escola. A gente começou tudo praticamente do zero, tanto que a maioria dos meus amigos que vieram pra cá, vieram depois de mim, então a gente deu suporte pra muita gente.
E a gente gosta disso. E a gente adora. Esse é o nosso status quo, assim, de ajudar outras famílias, de dar suporte. Esse já é da gente, né? Sempre foi, né? A gente sempre ajudou. Tem um casal que praticamente foi junto com a gente aí no mesmo processo, meses depois, então a gente foi só dando as dicas, faz isso, faz aquilo. Eles compraram uma casa muito igualzinha a nossa, então assim, foi muito gostoso poder compartilhar isso e fazer com que as pessoas não errem que nem a gente errou em muitas coisas. E principalmente quem vem expatriado, transferido, essas empresas grandes, elas dão um serviço que chama Relocation Service, né? Normalmente é uma americana, é uma empresa, na verdade, né, que está acostumada a receber famílias internacionais e dão suporte. Mas assim, é um suporte estilo americano, né? Que aquela pessoa ela não sabe fazer a comparação de Brasil para cá, entende as nossas preocupações, né? Nossa preocupação de que meu filho sempre estudou em escola particular, como que eu vou levar meu filho para a escola pública, qual que é a melhor escola? Traduz, né? O termo das coisas aqui é tudo diferente. Exato. Então é muito mais frio, né? Dar um suporte, claro, ajuda. A gente podia trocar 2 vezes. Mas... Porque a pessoa não se comunicava, a pessoa não sabia explicar o que era, só falava, hoje a gente fazer tal coisa. Tudo bem, mas o que é Social Security? A gente gosta de facilitar realmente a vida das pessoas, das outras pessoas que estão próximas da gente, dos amigos. E a gente faz, e a Natália tem feito isso normalmente para todos os seus clientes. A gente ajuda como um todo, né? Eu sempre tento ajudar quando é carro, quando é alguns assuntos que eu conheço mais de tecnologia ou de filtro de água, por exemplo, da casa. A gente tenta ajudar. Assim, spoiler, a gente está desenvolvendo uma plataforma surreal que vai ser muito importante para vocês que estão nesse processo de mudança, né? Com base em mais de 150 vídeos já gravados aqui pelo YouTube, com base em mais de 100 famílias ajudadas aqui no processo de encontrar seu novo endereço aqui na região, com base em vivência. Então, é uma coisa que está saindo do forno, mas por enquanto vai ser uma comunidade fechada só para os nossos clientes, né, amor? O site já está 80% pronto, só realmente a gente está selecionando alguns usuários beta para testar, né? Isso. E se você quiser ter só um comecinho de um gostinho dessa área de membro que a gente vai ter dessa comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar na lista de espera, para quando a gente divulgar efetivamente dentro próximo mês? Sim, acredito que mais algumas semanas. Para você ter acesso. Então, lista de espera eu vou deixar aqui na descrição. Então, em resumo, o que fez toda a diferença foi persistência, networking internacional e intencional com as pessoas que você precisa se conectar, clareza do seu sonho, né? Ter certo para onde você vai, o que você vai fazer, apoio da família, né? Toda a família tá em busca, objetivo dentro do mesmo sonho e, é claro, preparação estratégica. Eu acho que a mensagem que fica aqui é que as coisas não acontecem do dia para a noite. Tudo na nossa vida acontece quando a gente está intencionalmente fazendo alguma coisa, tomando uma decisão mais próxima para que aquele sonho se aconteça. Sim. Né? Então, essa foi um pouco da nossa história, né? Para você se inspirar e ir atrás do seu não sonho. desista, cada dia são microações e sementinhas que você vai plantando para depois virar uma árvore. E se for pro Texas, espero que eu te veja em breve aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.